Olá pessoal, esse vídeo tem por objetivo mostrar para vocês como que a gente vai criar uma classe e criar objetos e além disso como que ocorre a comunicação entre métodos através da troca de mensagens, ou seja, nós vamos ter um método que ele vai retornar uma informação. Para começar, a gente vai codificar então uma classe chamada horário. Essa classe ela vai ser utilizada para representar um horário qualquer no contexto computacional, por exemplo, hora do almoço, hora de ir dormir, ou então hora de início da aula. A classe ela vai começar então a definição dela com a palavra reservada a class, seguida pelo nome da classe. Lembrando que nomes de classes sempre vão começar com a letra maiúscula, tá? Porque isso aqui é uma convenção da programação orientada a objetos. E aí eu vou salvar esse arquivo aqui com o nome de horário.java. O nome do arquivo vai ser sempre o nome da classe seguido pelo ponto .java. Um horário ele vai possuir alguns atributos que são indispensáveis que fazem parte desse horário. Então esses atributos é a hora, que vai ser um atributo do tipo inteiro. Eu vou ter o atributo minutos, tá? Que também vai ser do tipo inteiro. E aí eu vou colocar um terceiro atributo que vai ser os segundos. Embora muitas vezes os segundos a gente não utilize ele como fazendo parte da hora, mas ele integra o horário. Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método chamado escrever horário, aonde que ele vai retornar então o horário escrito de maneira abreviada. Por exemplo, 9 horas e 15 minutos, tá? Então, esse método aqui ele vai ser public string, tá? String porque ele vai retornar uma informação, que no caso vai ser uma string. Escrever o horário é o nome desse método. Abre e fecha parênteses porque ele não vai receber nenhum parâmetro, tá? Então, um método que retorna alguma coisa, ele vai se caracterizar por ter na última linha dele a palavra-chave return, ou seja, sempre vai ter que ter esse return aqui. Só não vai ter um return quando o método for do tipo void, tá? Então, quando é void, não tem um return. Agora, caso não seja void, vai ter que ter o return. Então, aqui eu vou retornar então o atributo hora. Eu vou colocar aqui o símbolo de mais, que é utilizado para concatenar a string. Eu vou colocar aqui entre aspas, vou colocar os dois pontos, mais min, que é o atributo da classe, mais segundos. E aí vai ter um ponto e vírgula. Então isso aqui vai me retornar essa informação aqui nesse formato aqui. Agora eu vou escrever aqui o método public static void main, que vai ser o método responsável por inicializar a execução da classe. Tá? Então esse método aqui, ele é obrigatório que ele esteja presente em pelo menos uma classe, porque caso eu não tenha esse método aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou executar a classe, vou compilar ela, compilou sem dar nenhum erro. A hora que eu executar, ele vai dar uma mensagem dizendo que o método não foi definido. Está dizendo para mim definir o método public static void main, porque é através desse método aqui que a máquina virtual do Java vai inicializar a execução do meu código. Então aqui eu vou criar então um objeto então da classe horário e o nome desse objeto vai ser hora início aula, tá? Igual new horário. Então aqui com esse operador new aqui eu estou criando um objeto da classe horário, tá? Agora depois que eu criei esse objeto aqui, eu vou simplesmente modificar os atributos da classe. Então eu vou dizer que hora início aula, que é o objeto, ponto hora, que é o atributo, isso aqui vai ser igual a 9.
Agora eu vou modificar os minutos. Vou colocar aqui 15. E agora, para testar esse método aqui, esse método escrever horário, eu vou criar uma variável chamada MSG, que vai armazenar uma string, então o tipo dela vai ser string. Perceba que string é uma classe, então está escrito com letra maiúscula, tá? Isso aqui vai ser igual, então, a hora início aula, ponto, escrever horário, que é o nome do método. Por ser um método, eu vou abrir e fechar os parênteses, tá? Então, o que vai acontecer agora quando eu executar isso aqui, quando eu compilar e executar esse código? Eu vou executar o método escrever horário, tá? Da classe horário. E esse método vai retornar uma informação que vai ficar armazenada nessa variável aqui, na variável MSG. Então, isso aqui não vai escrever nada na tela ainda, tá? Agora eu vou colocar um print aqui. Eu vou colocar aqui. Coloquei a mensagem aqui e vou concatenar para exibir o valor dessa variável aqui. Então, vou fechar o parênteses. Então, esse parênteses está fechando com esse aqui. E eu vou colocar o ponto e vírgula. Tá? Compilei e executei o código. Apareceu aqui, então, início da aula é 9 horas e 15 minutos. Tá? Agora, pessoal, eu vou criar um segundo objeto aqui, chamado hora, horário, fim da aula. Então aqui eu já posso perceber que eu tenho um reaproveitamento de código, porque, por exemplo, eu vou chamar esse método de escrever horário, eu já codifiquei ele para a classe e ele já vai estar disponível para todos os objetos daquela classe. Então aqui eu vou fazer aqui horário em aula, então vai ser ponto hora igual a 10. E aqui para mim exibir essa mensagem aqui, eu vou copiar isso aqui embaixo. Só que em vez de eu copiar essa linha também, eu simplesmente vou colocar, vou escrever direto isso aqui, ó. Eu vou colocar o objeto que vai ser o horário em aula, ponto, escrever horário, tá? Perceba então, pessoal, que aqui eu não estou mais armazenando o resultado desse método aqui numa variável. Eu estou simplesmente printando ele direto. Eu tenho que ter atenção aqui que esses parênteses aqui, abre e fecha, refere-se ao método escrever horário, tá? E aqui, esse parênteses aqui, ele está fechando com esse aqui, com esse que está abrindo aqui embaixo. Então, fim da aula é... Compilei esse código, executei e apareceu aqui a mensagem, tá?